Que dificuldade vai ser para mim falar desse livro aqui hoje, O Homem Duplicado, de José Saramago. Dificuldade por quê? Porque eu não quero deixar escapar nada, ou não quero fazer uma resenha que possa te deixar minimamente desconfiado sobre ler ou não ler esta obra. Eu quero que tu realmente saias daqui deste vídeo com a intenção de fazer a leitura de O Homem Duplicado. Esse livro, como tudo do Saramago que cai na minha mão, ele me atordoou, me deixou transtornado, me transformou, mudou realmente muitas coisas em mim, me fez refletir, e é sempre assim com Saramago. Eu comecei lendo Saramago, ainda na graduação, eu li As Intermitências da Morte. Achei fantástico o livro, não tem resenha aqui no canal ainda, prometi para mim mesmo que releria esta obra, nunca mais toquei nela. Depois, mais adiante, vim a ler o livro Ensaio sobre a Cegueira, que é fantástico, tem entre os melhores livros que eu já li na minha vida. Fiz resenha aqui pro canal, tem aí, vocês podem acompanhar. E agora eu tinha programado para este ano de 2022, em homenagem ao centenário deste autor português, que eu leria no mês de novembro uma obra dele, e a escolhida foi O Homem Duplicado. E aí eu fiz essa leitura de forma até mesmo despretensiosa, sabendo que eu iria me envolver com a escrita do autor, que ao contrário do que muita gente fala, para mim ela é sempre algo imersivo. Eu realmente consigo entrar dentro das entrelinhas aqui e vou nas reflexões do autor de uma forma como se eu estivesse mergulhando assim, num oceano de sabedoria, de conhecimento, de humanismo. É algo que é uma experiência que para mim ela é transformadora realmente. O pessoal fala, nem tudo é pontuado na obra dele, não tem parágrafo, às vezes a gente pode confundir quando é um personagem que está falando, é outro. Eu acho que tudo isso faz parte do jogo, né? Aqui até ele fala em um diálogo entre as personagens, tem a questão do caos, né? Do que pode vir do caos. Eu acho que o que vem do caos é sempre algo poético, é sempre algo que nos coloca em contato com nós mesmos, como se estivéssemos diante de um espelho, nosso próprio reflexo, que é também a temática deste livro aqui, a questão do duplo, que não é nada nova na literatura. E aqui eu me remeti a duas obras que eu li e que tratam dessa questão, né? Uma delas, e perpassam também a questão da identidade, uma delas é o conto O Outro, de Jorge Luiz Borges, que está no Livro de Areia, que já tem resenha aqui no canal, esse livro também. E o outro livro é Um Nenhum Cem Mil, do Lide Pirandello, que não tem resenha aqui no canal, mas que é um livro que também aborda muito bem essa questão da identidade. Mas o que faz Saramago aqui o torna tão especial nessa obra? A história em si ela é muito simples. Pense em um sujeito que é um professor de história. É um professor de história que já não está muito feliz ali com a sua vida profissional, amorosa, alguém que está beirando uma depressão até, anda muito a contragosto com as questões que envolvem a sua vida, o seu cotidiano. E aí um amigo, um professor também da mesma instituição onde ele leciona, um professor de matemática, alguém que é mais relacionado a como resolver problemas e leva isso também para o âmbito das relações pessoais, ele sugere a Tertuliano Máximo Afonso. Olha o nome dele, que isso é importantíssimo também do ponto de vista de identidade, né? Uma figura única, um nome desses, né? Tertuliano Máximo Afonso. Então o professor de matemática sugere a Tertuliano que vá assistir um filme e indica o filme para ele, Quem Porfia Mata Caça. Olha o nome desse filme também bastante interessante, assim, diferente. E aí ele vai atrás desse filme, achando que não vai rolar nada de muito especial, mas não custava. Ele pegava mais para ler, até nas distrações dele ele acabava lendo livros que são da sua própria atividade profissional, livros de história. Ele não tinha muito hábito de se distrair de uma outra forma, acaba botando aquela fita ainda VHS, não sei se todos que estão assistindo são da época da fita VHS, ele vai lá e loca, vai numa locadora, depois veio os DVDs, né? Então aqui, quando o Saramago escreveu, ainda estamos falando da época que ele ia nas locadoras, lá o personagem, bota essa fita ali para rodar de noite, já estava meio com sono, mas decidiu assistir o filme, e aí acaba o filme, ele não vê nada demais, vai se deitar e vai dormir. Aí daqui a pouco ele acorda de sobressalto, na madrugada, não sei se já aconteceu com vocês, e aí ele corre para a sala com a sensação de que tinha mais alguém, mais alguma presença ali, que ele não estava só. E ele resolve reintroduzir a fita e rodar de novo. Então ele tem uma situação reveladora. Ele vê um personagem secundário ali na trama do filme, que é a sua cópia cuspida e escarrada. Não é alguém parecido com ele, é igual a ele, só que uns anos antes.
com algumas diferenças de como que ele era há uns anos antes também. E aí ele vai se dando por conta que isso é algo absurdo, impossível, muito improvável. Então ele coloca na cabeça que ele precisa conhecer, primeiro saber quem é esse autor, identificar o nome dele, e depois ir atrás dele para falar com ele, para que ele também tome ciência de que eles são uma cópia um do outro, são quase que funcionam como um sósia, né? E aí também a questão de quem teria nascido primeiro, o que os diferenciaria, quem é, afinal de contas, que não ficaria curioso em identificar alguém assim. Então existem bilhões de pessoas no universo, certamente existem pessoas que são muito próximas, se não até mesmo idênticas a nós. Isso pode acontecer, é o que a gente imagina, né? Porque a própria ciência, ela também tem aí seus percalços, né? Então, mas aí vão entrar várias questões. Não concordo contigo, é impossível, isso aí está no âmbito do fantástico, não tem como uma pessoa ser igualzinha a ti. Ainda mais que ele coloca aqui detalhes sobre isso, né? E com uma cicatriz exatamente no mesmo lugar, então depois vão descobrir assim, a quantidade de semelhanças que há entre essas duas pessoas. Bom, isso aí já entrou no nível do absurdo. Então, o que poderia? A gente começa a levantar teses, e a gente levanta as nossas teses que são muito biológicas, né? Esse cara aí é um irmão gêmeo que foi abandonado na maternidade, né? Até a mãe do Tertuliano, ela aparece aqui na história também. Então começa a pensar por aí, mas aí isso começa a cair por terra, essa teoria. Aí tu pensa, então era um clone dele, sei lá, enfim, alguma situação assim que remeta à ficção científica, cai por terra. E aí a linha que o autor segue, ela é muito existencialista, ela é muito crítica, que é característico do Saramago, à sociedade que nós vivemos. Então, de novo, o que nos torna tão especiais, tão particulares, tão diferentes assim uns dos outros. Aqui a gente vai explorar com o Saramago as questões físicas, mas anexo a isso, digamos assim, vem tantas outras questões. Quem nós nos definimos ser, quem nós de fato somos ou achamos que somos. E o mais interessante de tudo é que este duplo de Tertuliano, Máximo Afonso, é um ator, né? Vejam bem, ele identifica isso ali numa narrativa fílmica, ou seja, ele identifica um personagem, depois ele vai atrás de outros filmes deste autor, ele vai identificando uma série de interpretações de pessoas, de situações, de circunstâncias de vida adaptadas à narrativa fílmica. Então este ator também é múltiplo na sua atividade profissional. Um professor também não seria de alguma forma um ator, porque questões que são colocadas e que remetem a um e a outro se repetem talvez na minha atividade profissional enquanto jornalista, na de vocês que estão aí assistindo esse vídeo, são questões intrínsecas à nossa natureza humana. Então uma questão central aqui também é que este professor de história, ele tinha uma forma de ver a docência, né, a forma de lecionar, de trazer para os bancos escolares a história geral, que diferenciava um pouco dos seus pares, né? Ele até causava um pouco de incômodo ali, principalmente com o diretor do colégio, porque ele identificava que a história deveria ser contada de trás para frente, não da forma como ela tradicionalmente é contada, que ela seria muito mais interessante para os alunos se a gente começasse de trás para frente, do momento atual, e fosse indo aos poucos até chegar lá nos primórdios. E não começar pelos primórdios, que muitas vezes pode tornar cansativo, até enfadonho, algo que não é nada atrativo para quem está ali acompanhando aquilo, porque para a gente chegar, por exemplo, na sociedade capitalista e debater sistemas políticos e econômicos e trazer isso à tona, se a gente for começar lá da pré-história e tal, e a pessoa está interessada em questões que estão muito ligadas ao seu mundo atual, por que as coisas são assim, por que as relações e a identificação humana se dá muito de forma numérica, muito de forma monetizada, né? Afinal de contas, quem somos nós? Nós somos aquele número de identidade, aquele número do nosso cartão de crédito, aquele nome de batismo. É isso que nos define? É o nosso poder de consumo? Ou quem sabe, quem tem um poder de consumo maior que nós está para a sociedade de uma forma diferente da qual estamos, mas isso aos olhos de quem? Aos meus, aos teus, aos de todos? Não. O que diferencia e o que baliza estas relações. Esse livro é fenomenal pela quantidade de reflexões que provoca, pela narrativa, pelo desfecho da história. Tem uma reviravolta no final. Bom, quando ele começa a engrenar aqui o contato
porque demora um pouquinho, né? Já tá lá para quase 200 páginas, que vai ter esse contato, esse momento onde vai haver o encontro com o duplo. Tá? Daqui eu não posso passar muito a narrativa, senão eu vou estar aqui dando spoiler, eu não quero fazer isso. Mas quando de fato acontece isso, antes disso já são levantadas várias questões de ordem filosófica que a gente debateu aqui. Mas nesse momento, daí por diante, aqui nesse livro da edição da Companhia das Letras são 316 páginas, então dali por diante, tu não larga mais o livro de jeito nenhum. Eu sofri porque eu não estava conseguindo ler no ritmo que eu gostaria, então eu tive que parar muitas vezes, lia um pouquinho, parava, e era algo angustiante, porque tu quer saber o que vai acontecer. As personagens começam a se interrelacionar, várias situações são criadas aqui, existe uma relação amorosa por parte deste personagem, o Máximo Afonso, né? Ele vai ter uma namorada, uma pessoa que é muito próxima dele, que é a Maria da Paz, que, digamos assim, ele não a trata da forma como ela mereceria, ele não tem uma relação com ela muito saudável, muito honesta, né? Depois a gente vai ficar se perguntando quantas pessoas também não levam suas vidas assim, né? Eles namoram, eles estão juntos aí há uns 6 meses mais ou menos, ele é um sujeito que já veio de um outro relacionamento, é divorciado, então eles colocam várias questões para ele de quanto se envolver, quanto entrar de cabeça ou não nesse relacionamento. E aí eu acho muito interessante que as personagens femininas do Saramago são muito bem construídas. Então, seja esta personagem, seja a mãe dele, sejam outras que possam vir a aparecer aqui, não vou te dizer quem são, nem quais são, ou qual será, elas são muito bem construídas, elas são trabalhadas da forma como de fato eu acho que a narrativa do Saramago é capaz de fazer, que é trazendo essa individualidade dessas diferentes posições desses sujeitos na trama, que nos coloca diante de uma realidade que é a nossa realidade. Então, por mais que essas pessoas estejam aqui no âmbito da literatura, do ficcional, é inevitável a identificação que nós vamos construindo. A gente mergulha de fato nessa história, a gente se coloca de fato no lugar desse personagem, a gente começa a refletir, sejamos nós, homens ou não, professores de história ou não, essas relações afetivas, pessoais, elas são presentes, os diálogos são fantásticos, o humor com o qual o Saramago questiona essa questão do duplo e nos faz repensar a nossa identidade, a nossa posição na sociedade, é fantástico, é algo inacreditável. Então eu só tenho a dizer assim, ó, escolhi muito bem a minha leitura para este mês de novembro, em homenagem ao centenário de Saramago, e a partir dela estou aqui dizendo para vocês que me rendo definitivamente a este autor, e ano que vem ele será devidamente homenageado, e será homenageado com uma leitura de um dos seus livros por mês. Também vou trazer um vídeo mais adiante com a minha meta literária dos outros 12 livros que eu pretendo ler, ou 10 ou 12, não sei bem ainda, no ano de 2023, mas não abrirei mão de dar uma prioridade a Saramago. Eu vou te dizer quais desses livros eu escolhi para fazer a leitura no ano de 2023. Te convido já que participe também dessa leitura, se tiveres interesse, a partir deste vídeo que eu vou estar publicando aqui. Leiam O Homem Duplicado, de José Saramago, não tem arrependimento aqui, é só alegria, é só reflexão boa, é o livro que eu te indico hoje aqui no Sujeito Literário. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.